Agora a gente vai falar de um tema que interessa a população brasileira, que pode impactar na vida do povão, na vida de nós trabalhadores. Olha, a gente está falando da proposta de emenda à Constituição que acaba com a temida e mal falada escala de trabalho 6x1. Pois é, essa PEC foi protocolada nessa semana. E a gente convida aqui para comentar sobre essa PEC, a gente fala com o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará. Eu já quero te agradecer, presidente, por essa entrevista, te desejar uma boa tarde. E eu sei que o senhor já fez críticas públicas à PEC. Eu gostaria que o senhor falasse, então, mais cedo, nós recebemos aqui na CNN Érica Hilton, né, a deputada, para falar em favor, defender a PEC. E agora eu quero ouvir do senhor quais são, então, os pontos negativos na sua avaliação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos vocês, muito obrigado pelo convite. Estou aqui em Marabá, no sul do Pará, falando com vocês, mas dizer que a nossa preocupação é porque nós não vemos na PEC nenhuma conversa, nem sabemos a indicação de quem vai pagar a conta, porque essa conta vai ter que ser paga. O que eu vejo dizendo muito é que realmente o trabalhador mais descansado, com 3 dias de repouso, ele vai render mais. Mas eu pergunto, vamos ver alguns serviços públicos essenciais, por exemplo, transporte público. Como é que eu paro 3 dias? Se eu for parar, eu vou ter que contratar mais pessoas. Contratando mais pessoas, eu vou passar isso para o preço da passagem. Energia elétrica. Na hora que a distribuidora tiver que contratar mais gente para poder dar todo dia a manutenção, você vai jogar na conta de luz. O supermercado, para abrir todo dia, ele vai ter que contratar mais gente. Para isso, ele vai precisar passar o preço desse custo para dentro da alimentação. O que eu digo quem paga imposto nesse Brasil, o trabalhador, ele aceita ter um custo de vida aumentado em 10%, 15%, 20% para fazer a escala 4x3? Se aceita, vamos fazer. Mas não dá para ser romântico dizer que a escala 4x3 não vai ter uma inflação, não vai ter um custo nas coisas. Isso vai ter uma repercussão. Vai ter uma repercussão, sim. A saúde. Como é que eu paro um hospital? Eu não tenho como parar o hospital. Eu vou ter que fazer contratações, as prefeituras vão gastar mais, o Estado vai gastar mais, a União vai gastar mais, os planos de saúde vão aumentar. Ops, a gente vai acho reconectar. Que caiu o telefone. O deputado Joaquim Passarinho estava conectando, como ele disse, né? Está no sul do Pará, na cidade de Marabá, estava ali, deu para ver que estava num veículo, né, num automóvel. Aí, assim que a gente conseguir reconectar ali, reposicionar o celular do deputado, a gente retoma aqui a conversa, né, Débora? Como você bem lembrou, né? E como é característico aqui do trabalho da CNN Brasil, foi ouvida a autora da PEC, a deputada Érica Hilton, do PSOL daqui de São Paulo, que tem feito esta defesa desta medida, pensando na vida desses trabalhadores e trabalhadoras que têm que trabalhar 6 dias e têm 1 dia de descanso por semana. E agora estamos começando a ouvir o deputado Joaquim Passarinho, deputado do PL do Pará, que preside a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, fazendo o contraponto desse custo. Ok, se há serviços essenciais que precisam ter atividade contínua, sem interrupção, acabam utilizando essa escala 6x1. Se tiver menos disponibilidade da força de trabalho de profissionais, para compensar, precisaria de mais profissionais a essa disposição. E a questão também é essa, mexeria no salário de quem trabalhava 6 dias, passa a trabalhar 4, teria alguma... Deputado, retomamos aqui o contato, coisas da vida tecnológica, mas que bom que a gente, mesmo o senhor em Marabá, pode falar conosco. Vou pedir para o senhor concluir essa resposta e depois eu coloco a minha próxima pergunta, deputado. Então, pois é, a nossa pergunta é essa, né? Quem está defendendo a PEC. Como é que eu faço esse tipo de serviço na produtividade apenas? Não tem como. Nós vamos ter que ter aumento de custo. Então, o que falta é conversar com a sociedade. Se a sociedade acha justo pagar mais, ter um custo de vida maior, elevado, para ter essa escala, nós podemos fazer. Agora, esse romantismo, dizer que o trabalhador descansado rende 30% a mais, isso vai ser compensado no lucro das pessoas, isso não existe.
Então, essa é a nossa preocupação, porque nós vamos ter problemas, podemos ter desabastecimento, nós podemos ter problemas de alto custo e a população já está sentindo um preço muito caro no custo de vida, isso vai aumentar muito mais ainda. Deixa eu pegar desse ponto, então, deputado. O senhor falou que a argumentação de que aumentaria a produtividade do trabalhador, que concentraria a sua força de trabalho em 4 dias com 3 dias de descanso, esse percentual vem de algumas experiências já realizadas em outros países, com outras realidades socioeconômicas muito diferentes da nossa, isso é um fato. Mas, por outro lado, esse potencial aumento de custo, o senhor tem alguma estimativa de quanto que seria esse impacto de aumento de custos? O senhor mencionou, por exemplo, transporte público, ou seja, naquelas cidades em que a própria prefeitura exerce esta função, não terceirizou, ela própria teria esse custo, ou aumentaria o pagamento para esses contratos. Mas de quanto que se está falando? É uma conta, enfim, olha, você trabalha 6 dias, a gente vai reduzir para 4, a gente está falando de 1/3 a menos. É nessa proporção que se está falando do custo, ou não se tem essa estimativa nessas experiências de países que dizem que houve esse aumento de produtividade com a redução da jornada de trabalho? Olha, eu acho que assim, alguns escritórios, por exemplo, alguns serviços, advocacia talvez, você possa fazer isso até de maneira remota, né? Isso já acontece muito. Eu lhe perguntar alguns pontos. Hospital, eu posso fechar o hospital? Eu não tenho como fechar um hospital. E para eu fazer uma escola diferenciada, eu vou ter que aumentar. Mas cada serviço tem um peso da mão de obra, entendeu? Eu tenho mão de obra que tem um peso maior, outros têm um peso menor. Então, nós não temos um número certo. Nós estamos tentando, através da frente, fazer um estudo sobre isso. Mas o que me assusta é que a PEC não traz nenhum estudo. Nem tem ideia de quanto vai impactar isso nos diversos setores da sociedade. Quanto vai impactar isso na balança, por exemplo, do caixa de uma prefeitura municipal, que vai ter que manter seus postos de saúde, vai ter que manter seus hospitais, vai ter que manter suas escolas, vai ter que ter atendimento de iluminação, de coleta de lixo. Isso tudo vai ter um impacto. E isso vai ser pesado. Então, não há estudo, não há nenhuma projeção de nada, apenas no romantismo, que é bacana. Eu não posso dizer que eu não sou contra. Eu não posso ser contra você, o trabalhador, descansar um pouco mais. Ninguém é contra isso com consciência. Agora, isso vai ter uma repercussão, isso vai causar um problema que nós precisamos avaliar. Se a sociedade entende que vale a pena, nós não temos problema em votar. Agora, votar no romantismo, dizendo que este tipo de ação não acarretará preço a mais, não acarretará custo, isso é uma inverdade, nós não podemos votar dessa maneira. Presidente, tem uma pergunta importante para o senhor. Então, o senhor traz aqui argumentos, né, técnicos, a carência de números, de estudos, etc. Mas vamos falar sobre o apelo político, porque eu gostaria de saber, dentro do seu partido, o PL, pelo que o senhor conversa com a bancada, né, com o partido, como vocês veem, como vocês estão vendo o discurso político disso? É um consenso de que a PEC, do jeito que está ruim, de que não merece apoio no Congresso? Porque, olha, eu vou te falar, essa disputa, essa disputa política desse assunto é uma disputa que vai custar muito caro para quem ficar contrário a essa PEC, né? Então, eu gostaria de saber qual a disposição mesmo dos políticos entrarem contra esse projeto. Olha, eu acho que não tem nenhum problema. Não temos nenhum problema de fazer esse tipo de conversa, porque nós temos se posicionado já sobre isso. Né? Já temos nos posicionado. Eu acho que nós temos contrapondo até com outras ideias, que a gente possa deixar à vontade, que a gente possa pagar por dia trabalhado. Quem quiser trabalhar mais, trabalhe mais. Quem quiser trabalhar menos, ganhe menos. Nós precisamos entender, por exemplo, que nós precisamos para isso, para ter 4x3, precisar melhorar o tipo de contratação intermitente, de contratações diárias. Né? Você ainda tem uma legislação no Brasil muito rígida, né, de carteira assinada, senão você fica à margem da lei. Como é que eu posso contratar uma pessoa apenas para fazer uma diária num caso de uma necessidade? Então, são diversas coisas que nós vamos tratar. Há um peso político, talvez a sociedade desavisada ou não entendendo que vai aumentar o preço das coisas, possa nos cobrar
politicamente isso. Mas nós estamos enfrentando e vamos discutir, abrir um diálogo sobre isso. Eu acho que a sociedade tem que entender que ela vai pagar a conta. Se ela achar que deve, nós votamos a favor. Agora, fazendo romantismo, dizendo que não haverá aumento de preço, porque vai haver aumento de melhoria e de eficiência do funcionário, me desculpe, em serviço público como transporte, como saúde, não tem como acontecer. Deputado, o senhor Mas tem... dentro do PL, como é que tá? Desculpa, Yuri, só um pouquinho. Dentro do PL, como é que tá essa discussão? A discussão é de que a gente poder ampliar ainda mais, e dizer que não precisa ser, pode ser 7-0, não precisa ser 4-3, desde que você receba de acordo com o que trabalhe. Então, a ideia é que a gente possa, a ideia do PL é mais liberal ainda. Vamos deixar livre, não tem escala. Cada categoria vai discutir, cada servidor vai discutir o quanto que ele quer trabalhar e o quanto que ele deve receber, né? Então, a nossa ideia é contrapor isso até com uma liberdade ainda até maior. Deputado, o senhor estava usando muito o termo romantismo e aí agora o senhor fala disso, de eventualmente se propor até quem quiser poder trabalhar 7 dias por semana, desde que seja remunerado por isso. Por outro lado, a gente já ouve uma visão de pragmatismo de que o caminho 5x2, ou seja, 5 dias trabalhados e 2 dias, que seria o fim de semana inteiro de descanso, poderia ser o desenho, a solução política que viabilizaria esta aprovação da PEC. Lembrando que quando a Constituição foi promulgada em 1988, durante a discussão da Assembleia Constituinte, já houve uma redução de jornada naquela época. Se pretendia chegar às 40 horas, antes da Constituição de 88, eram 48 horas semanais e se chegou nos 44. Pode ser este o caminho, então, de chegar finalmente às 40 horas e à escala 5x2? Eu acho que muitos setores pode sim. Por exemplo, a educação, se for olhar a educação pública natural, ela já faz escala 5x2. Tem muitas categorias que já fazem escala 5x2. Mas tem categorias que você não tem como. Como é que eu faço uma escala 5x2 no hospital sem aumentar custo? Como é que eu faço uma escala 5x2 no transporte público, metrô, ônibus, sem aumentar o custo? Como é que eu faço uma escala 5x2 numa concessionária de energia sem aumentar custo? Como é que eu faço isso na coleta de lixo sem aumentar custo? Eu vou aumentar custo em vários desses setores. Como é que eu não aumento o custo da alimentação se o supermercado, numa escala de 5x2, vai ter que contratar? Lógico que o dano 5x2 é menor do que o dano 4x3, né? É natural. Mas assim, eu acho que nós podemos trabalhar o 5x2 com compensações. Nós trabalhamos, já dei entrevista com vocês sobre desoneração da folha. Se nós conseguirmos achar uma outra forma e conseguir desonerar a folha desses setores que vão precisar fazer uma escala, e em vez de ter esse encargo maior e jogar no preço, ele possa ser, por exemplo, desonerado proporcionalmente na sua folha, nos impostos que paga na folha, e manter o nível de contratação e até aumentar o nível de contratação, aí eu acho inteligente. Como eu estou falando, eu acho que nós precisamos ter fórmula. A fórmula apresentada é apenas uma ideia. Ela não pode ser votada do jeito que está, porque vai ser um grande prejuízo para a nação brasileira. Tá certo. O presidente, estou te chamando de presidente, né? Porque o senhor é presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Vocês já estão fazendo reuniões, conversas, enfim, foi essa PEC foi protocolada, essa semana, mas eu gostaria de saber como é que está a mobilização no setor em relação a isso. Nós temos conversado, por exemplo, se você conversar com uma pequena e microempresa, vamos pegar aquele pequeno, tem uma pequena loja, trabalha ele, a mulher, ele tem um empregado. Ele vai ter que ter 2. No pequeno comércio, numa pequena farmácia, ele vai ter que ter 2. Vamos falar de uma coisa mais grave até, um cuidador. Alguém que tem uma pessoa, um idoso na sua casa, uma pessoa enferma, alguém que tem algum problema, precisa de um cuidador. Ele tem um cuidador, ele vai ter que ter 2, ou ele tem 2, vai ter que ter 3. Então, são setores que vão ser impactados, principalmente o pequeno. O grande, pessoal, sempre se defende, né? Sempre se defende. Eu estou preocupado mais com o micro, com o pequeno, que vai ter problema. Então, volto a dizer, se nós pensarmos numa escala talvez 5x2, com compensações na desoneração da folha para setores que vão ser afetados, eu acho que nós podemos caminhar por aí. Ninguém é contra um trabalhador ter 2 dias de folga. Ninguém é contra. Ninguém razoavelmente pode falar contra isso. Agora, nós estamos falando sobre
talvez um pouco de hipocrisia dizer que isso não gera custo e gerando custo não vai aumentar a despesa, não vai aumentar o bolso do trabalhador. Vai. Se o trabalhador quiser comprar dessa forma, não tem problema. Nós conversamos aqui com o presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, que está na cidade de Marabá, no sul do estado, e fez a gentileza de poder nos atender aí no meio, em trânsito. Deputado, muito obrigado pela sua gentileza e pela oportunidade de poder falar conosco. Um bom resto de semana para o senhor. Até a próxima. Muito obrigado e bom trabalho para vocês.